Bom, olá. Vamos falar de Isaías 53, que é exatamente a passagem em que o eunuco etíope estava lendo no deserto de Gaza, quando Filipe o encontrou. Então o eunuco, ele lia a seguinte parte em voz alta: foi levado como ovelha ao matadouro. Então ele fez uma pergunta a Filipe. Isso está em Atos 8, tá? No 32. Então ele fez uma pergunta a Filipe. E foi a pergunta certa, a chave que abre toda essa passagem. Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, Isaías 53, anunciou-lhe a Jesus o Evangelho segundo Deus. Isaías 53, ele é um capítulo que sempre intrigou os fiéis de todos os tempos. Os cristãos do Antigo Testamento lutavam para entendê-lo e sabiam que era uma profecia de enorme importância. Essa passagem, ela ofereceu elucidações a uma grande questão que não foi respondida da soteriologia lá do Antigo Testamento. Ou seja, o problema de como um dia o pecado da humanidade poderia ser completa e efetivamente reparado, sobrepondo-se à condenação geral de todo o pecador. Como poderia algum sacrifício ser suficiente para fazer uma expiação completa e definitiva? Como um Deus justo e santo, ele poderia redimir os pecadores sem comprometer sua justiça própria perfeita? A persistência inabalável da culpa humana e o preço incrivelmente alto da redenção eram verdades embutidas no sistema sacrificial do Antigo Testamento. Era óbvio, ou deveria ter sido, para qualquer um que tivesse o mínimo de bom senso, que é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Está lá em Hebreus 10:4.
Afinal, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. A repetição implacável desses sacrifícios deixou claro por muitos séculos a fio que o trabalho da expiação ela ainda não estava terminado. E a realidade sangrenta de tantos sacrifícios de animais deixou bem claro que o verdadeiro custo da expiação era mais alto do que qualquer alma mortal poderia pensar em pagar. À primeira vista, Isaías 53, que eu já fiz um vídeo anterior muito interessante sobre esse capítulo, não parece ser um texto provável para se encontrar uma profecia com uma resposta triunfante para o dilema do pecado. Superficialmente, o tom da passagem ele é sombrio. O servo é descrito como desprezado e rejeitado, homem de dores, que sabe o que é padecer, um de quem os homens escondem o rosto, e dele não fizemos caso. Versículo 3. Essa não era a imagem do Messias que a maioria das pessoas em Israel esperava. Eles o imaginavam como um rei conquistador, que libertaria o seu povo, que derrubaria seus adversários. Isso está na Bíblia. E viria para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles aquela sentença escrita. Isso aí está no Salmo 149, 7 e 9. Mas Isaías 53, ele vai falar de um servo humilde como o cordeiro, que seria duramente perseguido e morto. Está lá falando de Jesus. Por juízo opressor foi arrebatado, foi cortado da terra dos viventes. No entanto, essa profecia, ela continha brilhantes raios de esperança para os leitores fiéis que eles já sentiam o peso do seu próprio pecado. Descreve claramente alguém que sofreria pelos outros,
Por isso é interessante esse grande esse grande capítulo de Isaías 53. Ele diz: ele foi transpassado por nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Está lá no versículo 5, vão lá e vejam. O castigo que ele recebeu sobre si é o que nos traz paz. A sua alma fez uma oferta pela culpa. E o ponto culminante dessa passagem é o texto lá, 53:11, onde diz: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Para qualquer pessoa familiarizada com o relato do Novo Testamento sobre a vida, morte, ressurreição, e intersecção sacerdotal do Senhor, não deve haver mistério sobre o que Isaías 53 significa. Vejam no outro vídeo que eu falei também sobre um dos mais belos da Bíblia, que é Isaías 53. E o que significa Isaías 53? Ele é o evangelho completo em forma profética. Ele é uma predição impressionantemente explícita sobre o que o Messias faria para afastar os pecados do seu povo para sempre. É o Evangelho segundo Deus apresentado nas Escrituras hebraicas. Nos capítulos que se seguem, nós aprofundaremos nos detalhes dessa incrível profecia. E o objetivo principal deste estudo do Apocalipse, de Isaías 53, ele é fortalecer a nossa fé, intensificar o nosso amor por Jesus, pelo Cristo, e aprofundar a compreensão do que Jesus Cristo fez pelo seu povo, por meio, claro, de sua morte. É essa maneira que nós temos que interpretar a Bíblia, tanto o Antigo como o Novo Testamento, porque daí nós entenderemos a mensagem, não literalmente como nós costumamos ler. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.